Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu estou bem, graças a Deus. E nós iniciamos com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo a nossa aula hoje, né? Sobre a sua proteção e a sua iluminação para que tudo corra bem nesse período de quarentena, com vocês, comigo, com a família de todos nós. E com os profissionais da saúde e todos aqueles que estão trabalhando ativamente aí nos serviços essenciais, né? Que nós não podemos ficar sem ou que não temos possibilidade de fazer a sua prática de maneira remota, como estão sendo as nossas aulas, né? Via aparato tecnológico, né? À distância. Então, que Deus proteja todos nós. Hoje, nós vamos começar a nossa aula falando sobre as variações linguísticas, né? As variações linguísticas, elas existem porque a língua muda e muda porque ela é utilizada por seres que também mudam, né? Eu trago aqui para vocês um trechinho da música do Lulu Santos, né? Nada do que foi será, do jeito que já foi um dia, tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como o mar, num indo e vindo infinito. Tudo o que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo, né? Então, esse trecho dessa música dialoga com a nossa aula de hoje, porque aqui nós temos a prova cabal de que tudo no mundo se modifica, não existe nada fixo nem nada permanente. As coisas elas têm uma certa durabilidade, mas elas não são eternas, né? E por essa razão, nós também temos a língua inserida aí nesse contexto como aquela que ao longo do tempo, de região para região, conforme classe social e acesso à escolarização ou a situação, vai se modificar e é isso que nós vamos estudar hoje, ok? Então aqui no nosso próximo slide, eu trouxe para vocês, recordando aí a nossa definição de língua, né? Que língua é um instrumento da linguagem humana que pode veicular-se por escrito ou oralmente e serve, né, para atender às necessidades comunicativas das pessoas em uma comunidade, né? Então, quando nós pensamos em língua, né, nós estamos aqui discutindo a respeito do aparato simbólico que nos serve para que nós possamos nos comunicar, trocar informações, constituir a nossa identidade, né? E essa língua varia porque ela é uma construção humana e histórica, né? O homem muda ao longo da história. E se a língua é um instrumento que serve às suas necessidades, com ela não ia ser diferente, né? E ela é organizadora da nossa identidade, né, da identidade cultural e nacional. Né? A primeira marca simbólica do poder de uma nação sobre outra é a imposição da sua língua como língua oficial, que é o que aconteceu aqui no Brasil quando os portugueses, os lusitanos aqui aportaram e tomaram posse do território que hoje a gente conhece como Brasil, que é a nossa nação. Né? O que ficou para nós de todo esse processo colonial? Né? Além de inúmeros processos de exclusão que temos todos os dias, a imposição da língua. A nossa língua materna é a língua portuguesa. Né? A língua, então, ela é viva, é dinâmica e por isso ela está sempre sujeita a variações, ou seja, a mudanças. Né? E eu quero que vocês observem uma coisa muito importante, que não existe um único jeito de falar ou de escrever língua portuguesa, tá? As variedades linguísticas, elas vão sempre primar, elas vão sempre se vincular às condições sociais, culturais e regionais, tá? Nas quais elas são utilizadas, tá? Essa coisa de o que é certo e o que é errado é muito redutor, porque tudo tem o seu lugar e a sua função, e se comunica tem o seu valor, ok? Existem alguns fatores que promovem a mudança, né? A variação da língua, e é a partir deles que as variedades vão se delinear. Por exemplo, a língua pode mudar de acordo com a idade do falante, o gênero do falante, o grupo social a que ele pertence, a profissão que ele exerce, o nível de escolaridade que ele tem e a região em que ele habita. Tá? Então, esses são os fatores que direcionam as modificações de uso da língua, no nosso caso, da língua portuguesa. Tá?
Essas variações, então, elas vão gerar aí algumas diferenças que nós vamos estudar hoje aqui na nossa aula. Todas as vezes que a gente pensa, gente, em um idioma, ele tem uma unidade. Nós aqui no Brasil, por exemplo, falamos língua portuguesa. Existe essa unidade entre nós, essa língua oficial. Dentro dessa unidade, né, nós temos a diversidade de formas que esse falar e esse escrever pode se estabelecer. E é dessa diversidade que nascem as variações, que é o conteúdo que nós estamos estudando hoje, tá? Então, de acordo com esse processo, né, de diversificação dos usos da língua, tá? De um idioma, nós vamos ter aí 4 tipos de variação linguística. A variação histórica, que também é conhecida como variação diafásica, tá? A variação geográfica, que também é conhecida como diatópica, e a variação social, que também é conhecida como variação diastrática. Tá? Além disso, temos a variação situacional, que leva em conta aí o fator da adequação do uso conforme a situação vivida. Ok? Essas são as 4 variações que nós vamos estudar aí ao longo dessa nossa videoaula. Então, dentro desse escopo, gente, de variações, há o que a gente conhece como norma padrão, que seria aquela variedade eleita para ser um esqueleto, uma estrutura da língua, uma espécie de bússola que vai dar um norte para a construção da formalidade do uso da língua, né? Então, é o fio condutor a partir do qual a língua se estabelece, é aquela variedade eleita para significar de maneira formal, tá? Apesar da língua estar sempre em processo de mudança e renovação, existem períodos em que muitas coisas perduram, né? E essa maneira de perdurar, ela é orientada pela norma padrão, tá? A norma padrão também sofre alterações ao longo do tempo, conforme os estudos linguísticos vão sendo estabelecidos, ela vai agregando algumas coisas que vêm do campo da informalidade à sua estrutura, tá? Ela não é engessada por completo, ela é um pouco mais fixa que as outras, mas ela não é engessada. De tempos em tempos, coisas são agregadas, elementos, palavras, estruturas sintáticas que vão dando aí a norma padrão a cara do momento em que ela é utilizada, tá? Ok? E é a norma padrão que é ensinada na escola, porque as variações linguísticas não padrão, as que são de cunho informal, o aluno ele já traz de casa, das suas experiências sociais, né? E o que esse aluno precisa quando ele vai para a escola? Aprender a forma sistematizada da língua. Para quê? Para que ele tenha posse do conhecimento informal da língua, que ele já tem, e para que ele adquira também o conhecimento sistematizado padrão da língua. Para que isso? Para que ele possa se valer das modalidades conforme a sua necessidade de uso da língua. Onde precisar ser formal, ele vai usar a norma padrão. Onde precisar ser informal, ele vai usar as variedades linguísticas que são aí vinculadas ao uso informal da língua, sem problema nenhum, atendendo às suas necessidades comunicativas, tá? Então, é para isso que nós ensinamos a norma padrão na escola, tá? Para ela ser aí mais um aparato comunicativo à disposição e que esse aluno saiba adequar o uso de todas as possibilidades da língua conforme as suas necessidades, tá? Ok? Vamos adiante. De posse dessa compreensão, gente, nós temos que ter em mente que tudo na vida tem um determinado tipo de preconceito. O ser humano consegue ter preconceito com várias coisas ao longo da sua existência, né? Com a língua não ia ser diferente. Então, em decorrência desse padrão eleito, dessa forma eleita de se usar a língua de maneira formal, né? Nasceu entre as pessoas o preconceito linguístico. Se você está falando de maneira padrão, você está dentro daquilo que se espera. Se você não está falando, você é alvo do preconceito linguístico, tá? Ou seja, você não se encaixa no padrão eleito. Você não está falando a norma de prestígio da língua, tá? Então, isso tem que ser desconstruído, tá? Porque do ponto de vista linguístico, não existe uma variedade melhor e mais correta que a outra,
Tá? Por quê? Porque cada uma delas tem o seu lugar, a sua função, significa e tem o seu valor para as nossas atividades comunicativas diárias. Tá? Então, não é possível que se admita mais essa forma de preconceito entre nós, na sociedade, tá? Às vezes, as pessoas de baixa escolaridade, vindas do interior ou vindas de regiões distantes dos grandes centros urbanos, elas podem passar por situações difíceis, serem ridicularizadas, inferiorizadas, por falarem uma variedade diferente daquela que é prestigiada socialmente. Mas você, enquanto usuário da língua, que tem acesso a esse conhecimento agora, deve ficar atento, tá? Para perceber que não se deve ter preconceito linguístico em relação às pessoas. Existem muitas formas de se falar e de se escrever, e existe o processo de adequação daquela variedade para aquela situação em que ela vai se encaixar e vai significar de maneira produtiva. Tá? Aqui nós temos um exemplo de variação regional, né? A variação regional ela se organiza a partir das diferenças de lugar ou de região em que se usa a língua, né? Vamos ver aqui o exemplo. Nós temos aqui o nosso famoso pão francês, aqui no Mato Grosso do Sul, mas que em outras regiões, como por exemplo na região norte, é conhecida como carequinha, no Rio Grande do Sul como cacetinho, no Ceará como carioquinha, no interior do Nordeste como pão aguado, em Portugal como carcaça ou cacete, né? Pão de sal no Rio de Janeiro. Perceba que o nome de um pão, por vezes, em determinados lugares, ele pode ter um nome que para nós, aqui na nossa região, é uma palavra pejorativa, né? Eu quero que vocês observem que nem sempre aquilo que é considerado pejorativo, ou seja, palavrão, né? Palavra de baixo calão em uma determinada região, será em outra, tá? Aqui, por exemplo, no Brasil, nós temos o hábito de dizer que rapariga, né, é moça de atividades vulgares, né, e que se expõe aí de uma maneira exagerada, né, vamos dizer assim. Em Portugal, é moça, né? Ao longo do tempo, algumas palavras foram criando aqui no Brasil uma conotação mais pejorativa, mais pesada, mas que no local onde ela surgiu, ela não carrega esse peso. Então, eu quero que vocês observem essas questões e que vocês vejam as diferenças que nascem do uso da língua em determinadas regiões e que isso seja respeitado e compreendido dentro das possibilidades de uso de cada território, tá? Só para vocês terem uma noção básica do que seria a variação regional. Nós podemos ter mudanças de som, como por exemplo a pronúncia, né? A maneira que nós nos expressamos aqui no Mato Grosso do Sul é diferente da pronúncia, por exemplo, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, né? O nosso vocabulário é diferente, né? Nós temos, por exemplo, a palavra mandioca para nomear uma determinada raiz que nós fazemos uso com bastante costume aqui no nosso estado. No estado de São Paulo é aipim, né? No Nordeste é macaxeira. E é a mesma raiz, é o mesmo alimento, tá? As construções frasais são diferentes, as expressões idiomáticas são diferentes, né? Nós temos aí inúmeras maneiras de nos expressarmos de região para região, tá? Isso, gente, não acontece só em nível nacional. Isso também pode acontecer em nível mundial, tá? Então, nós temos aqui vários países que falam língua portuguesa no mundo, ó, Portugal, né? A nação que primeiro utilizou este idioma, nós vimos isso, nós vimos como nasceu a língua portuguesa na nossa aula sobre a história da língua portuguesa, né? Que vocês já acessaram o conteúdo, já fizeram atividade, e de Portugal, conforme o processo de expansão territorial português, né? Essa língua foi se alastrando, se estabelecendo em outros lugares, como por exemplo o Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique, Timor-Leste. Perceba, são inúmeros lugares ao longo do globo que vão utilizar a língua portuguesa de diferentes formas, e isso vai gerar inúmeras variações, tá?
Aqui nós temos um exemplo humorístico, né, da variação geográfica dentro do próprio território, né? Aqui no Brasil nós temos o falar caipira, né? E aí, compadre, firme? Não, futebol, né? Lógico que aqui tem uma carga muito grande de humor, um certo exagero, mas nós sabemos que quando uma pessoa se expressa utilizando aí o R retroflexo, né, carne, porta, né, que de alguma forma essa pessoa veio do interior do Brasil, né? Ela pertence aí a alguma região do Centro-Oeste, né? Ela é do interior do estado de São Paulo, região Sudeste, né? E assim por diante. Temos também aqui um exemplo de variação que vem aqui com algumas expressões típicas do Rio Grande do Sul, né? Bate, é com o coração coiciano de alegria que agradeço os e-mails de toda a indiada aqui no continente, também dos esparramados por Laguna, Ilha do Desterro, Brusque, Sorocaba, São Paulo, Berlândia, Juiz de Fora, Salvador, República Oriental, do Uruguai e até dos exterior. Pra ti. Bah, mas já tá vindo de tripa? É a conta do telefone. Ué, que telefone? Né? Aqui vocês têm uma tirinha satirizando aqui o choque entre o uso do telefone e o uso da internet, né? Antigamente a internet era discada e ela se valia da linha telefônica, né? Ela abre aspas, comia, fecha aspas, os pulsos telefônicos para se estabelecer, né? Isso não é muito da geração de vocês, da minha né? Mas fica aqui a ideia de algumas expressões, né, do campo da variação regional que são especificamente comuns no Rio Grande do Sul, tá bom? Temos outro exemplo aqui, né, também perpassado de humor, anatomia nordestina, né, cabeça seria quengo ou muleira, os olhos, né, zói, a boca, beiço, né, a garganta, goela, né, e assim por diante. Aqui vocês têm exemplos humorísticos, mas que dá para vocês perceberem, assim, esses exemplos permitem vocês notarem que em cada lugar nós vamos ter aí formas diferentes de nos comunicarmos. E nem por isso deixa de ser língua portuguesa, de ter valor comunicativo, né? De atender a demanda, a necessidade do homem de trocar informação, ok? Aqui temos a variação sociocultural, né, que pode ser encontrada aí ao se avaliar a questão da classe social e do acesso à escolarização. Acredita-se que quanto mais escolarização uma pessoa tem, mais noção de adequação esse falante terá, né? Mas inúmeras vezes nós vemos que há um choque entre aquele que tem mais escolarização e aquele que tem menos escolarização quando vão se comunicar, né? Daí a questão da variação sociocultural, tá? Aqui temos uma tirinha, né? Hoje é seu primeiro dia e já vou logo avisando, Georgina. Nós acordamos às 7 horas e tomamos café às 7h15. Não precisa se preocupar comigo, patroa. Eu só acordo às 9, né? A patroa estava dando um determinado tipo de informação, né? E a funcionária estava entendendo de outra maneira, né? É lógico que você precisa ao longo das suas comunicações, adequar o seu dizer ao nível de compreensão do seu interlocutor. Essa patroa não teve este cuidado, né? E por isso gerou aqui uma falta de compreensão por parte da funcionária. Então, é sempre preciso que nós façamos a adequação, né? Não se fala, por exemplo, com uma criança da mesma forma que se fala com um adulto, né? Não se fala com um paciente num consultório médico dando um diagnóstico da mesma forma que se conversa da mesma doença com um colega de profissão. Por quê? Porque os termos precisam ser adequados para a compreensão de cada pessoa, né? Então, isso também precisa ser avaliado. Né? Temos aqui um outro exemplo, né? 529 mil alunos tiraram 0 na redação do Enem. Aí temos um adolescente aqui, né? Não passei. Né? Observe, por que será que ele não passou, né? De certo modo, a questão do ensino da formalidade da língua não foi tão apropriada por parte dele, né? Ele não se apropriou do conhecimento que a escola ofereceu para ele. Então, ele não conseguiu aplicar esse conhecimento numa prova institucional que exigiu dele essa aplicação, né? Exatamente porque ele se habituou a não adequar o seu uso à situação vivida, né? Perceba, passar é com 2 S's, né? Mas olha como que ele se expressou, né?
Isso aqui é comum, por exemplo, no linguajar da internet, de maneira informal, né? Entre os colegas, entre as redes sociais. O que é preciso? É preciso ter noção de que, numa situação de informalidade, não tem problema nenhum. Mas quando você precisa lançar a mão de um conhecimento formal da língua para acessar uma prova institucional, para angariar uma vaga de emprego, para se comunicar em um ambiente mais solene, mais formal, não se pode utilizar a variação informal da língua. É preciso que se use a norma culta. Então, tudo tem seu lugar e seu valor, né? Temos também dentro da variação sociocultural, como eu disse a vocês, a questão dos falares específicos a determinadas profissões, né? Exemplo, um médico, quando ele vai dar o diagnóstico, né, de uma coleta de material do colo uterino de uma mulher, né? Para esta mulher que é leiga dentro do universo aí da nossa compreensão específica da profissão médico, né? Suponhamos que uma senhora vá ao posto de saúde, colete aí o seu preventivo, né? Para ver se está tudo bem com o seu colo uterino, né? E o médico vai dar o diagnóstico para ela. Ele não pode dizer, né? Ou pelo menos não deve, se a paciente não tem esse conhecimento partilhado, né? Tratar esse exame de maneira muito técnica, né? Ele tem que adequar isso para a paciente, né? Porque o exame de coleta de material de colo uterino, ele se chama citopatológico de colo uterino, e ele avalia aí a condição das células, né? Do colo uterino para ver se está tudo bem, né? Se não há aí nenhuma formação cancerígena, algum tipo de situação que precise ser tratada, certo? Então, o que é um citopatológico de colo uterino? Esse médico tem que dizer ao seu paciente, a sua paciente, no caso, que ela colheu um Papa Nicolau, que é o nome comum, popular deste exame, ou um exame preventivo. Olha, o seu preventivo deu tal e tal resultado, né? Nós vamos tratar com tal medicação, é uma inflamação ou é uma infecção, nós precisamos passar por um determinado tratamento, por alguns procedimentos. Assim, ele vai estar adequando este resultado, este diagnóstico à compreensão do paciente. Agora, se ele vai discutir com um colega, né, que partilha com ele a nomenclatura específica da profissão, aí sim ele pode dizer, olha, o citopatológico de colo uterino da dona fulana, né, deu uma alteração grave, né, detectamos aí algumas questões que vão requerer aí a feitura do histopatológico de colo uterino, que nada mais é, gente, que a biópsia, né, para ver aí se o que eles encontraram é maligno ou benigno, né. Então, eu quero que vocês notem que existem palavras que são específicas de uma profissão e que não podem serem usadas sem esclarecimento para veicular uma determinada informação sem que se adeque ao público-alvo, tá? Então, é preciso que se esclareça ao público que não domina esse vocabulário técnico o que é cada coisa, né? Que você esclareça a nomenclatura específica que está sendo usada, as palavras que estão sendo usadas ali. E assim você consegue tornar a sua comunicação cada vez mais clara e mais útil, né, ao fim a que ela se destina. Ok? Também temos aí as falas de grupos específicos, as gírias, como por exemplo as gírias dos surfistas, né, dos skatistas, dos grupos que vão se formando e que criam uma determinada cultura para si, tá? Ok? Como aqui, por exemplo, nós temos aqui, ó, brigadão, né, na moral, né, pô, né, tá show, ok? Então, são palavras específicas do universo dos surfistas. Então, são falares específicos que nós vamos aqui avaliar dentro da variação sociocultural, ok? Então, interfere na questão sociocultural da língua, gente. O uso da norma culta, tá? A variedade de prestígio que deve ser adquirida na vida escolar, né? E que nós vamos aqui observar que ela vai estar diretamente vinculada, né, com a ascensão social e profissional das pessoas, porque ela também é utilizada a partir de uma vida
de escolarização um pouco mais acessibilizada, tá? Nós temos a linguagem técnica, que é usada no exercício de determinadas atividades profissionais, como a gente acabou de ver o exemplo anterior. Nós temos o falar masculino e o falar feminino, em que existem diferenças comunicativas na forma que a mulher se expressa e na forma que o homem se expressa, né? Nós temos as gírias, que são formas de uso da língua que certos grupos vão utilizar aí como um código de pertença a esse grupo, ok? E temos a variação histórica, né? Que se dá aí quando a gente avalia um momento de uso da língua através do tempo ou vários momentos de uso da língua, tá? Ao longo do tempo, tá? Então, nós podemos tanto observar a mudança de uma língua em uma fatia temporal, quanto fazer a comparação dessas fatias temporais ao longo da história, para a gente perceber como que a língua muda, tá? Aqui nós temos um exemplo da Carta de Pero Vaz de Caminha, né, de 1500, em que vocês têm uma maneira de se expressar um pouco diferente da que nós temos hoje, né? Em 2020, observem, de ponta a ponta tudo é praia, muito chã e muito formosa, nela até agora não podemos saber que haja ouro nem prata, porém a terra em si é de muito bons ares, assim frios e temperados, águas são muitas e infindas, e em tal maneira é graciosa, que querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo por bem das águas que tem. Porém, o melhor fruto que dela pode tirar, me parece, será salvar essa gente, e esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. Aqui vocês têm a carta que foi enviada ao rei de Portugal, falando da terra encontrada, né, do Brasil. Então, observe a maneira que Pero Vaz de Caminha se expressou. É diferente da nossa, porque nós temos aqui um português mais arcaico, diferente do nosso português contemporâneo, tá? Do português do nosso tempo. Outro exemplo que nós temos aqui é um exemplo do século XII, mais antigo ainda que a Carta de Pero Vaz de Caminha, né? É uma canção, né, trovadoresca, tá? Em que o poeta expressa o seu amor à sua senhora, né, aquela a quem ele ama. Então, no mundo não me sei parelha, mentre me for como me vai, cá já morro por vós, e ai, minha senhora branca e vermelha, queredes que vos retraia, quando vos vi em saia, mal dia me levantei, que vos então não vi feia. Quero que vocês notem aqui, ó, no mundo não me sei parelha, não tem ninguém emparelhado com ele, parecido com ele, né? E nada aconteceu já no passado ou no futuro em que ele vá poder comparar com a situação que ele está vivendo agora, que ele está morrendo de amor, e isso dói, ó, e ai, né? Por quem? Por uma senhora que é branca e vermelha, vermelha das faces avermelhadas, né? Corada, né? Ela quer que ele se afaste, né? Mas ele a viu em saia, em roupas íntimas, né? Ele teve um contato íntimo com ela, né? E desde esse dia ele não conseguiu esquecê-la mais, né? Mal foi esse dia que ele se levantou, né? A viu de roupas íntimas, né? De vestes de dormir, porque estiveram juntos e ele não a viu feia. Então ele não consegue mais esquecê-la, né? Observe, gente. Isso aqui é um retrato de uma época, né? É a variação histórica experienciada, é o uso da língua lá do século XII. Tá? Então, eu quero que vocês notem como a língua se diferencia ao longo do tempo. Tá? Aqui temos um percurso temporal de uma palavrinha, de um pronome, né? Nós tínhamos vossa mercê, que virou vós mercê, que virou mercê, que virou você, que virou você, que virou C, que vocês na internet não usam VC. Né? Então, temos um português de fundo colonial e um português atual em uso em relação ao percurso histórico aí de uma palavra só, para vocês verem como funciona. Tá? Outra coisa que nós temos também, amores, é o choque de gerações, né? Que também pode mostrar como a língua muda. Eu quero que vocês notem aqui, isso aqui lógico está atravessado de humor, mas dá para a gente notar como se organizam aí os choques de gerações, né? A Verinha é uma gata. De que raça? Eu mandei ver e foram. Demorou. É que a condução atrasou. Tô bolado. O quê? Levou uma bolada?
Pô, vô, tu não saca nada. Hoje em dia eu não saco nada mesmo. Mas quando eu era jovem, eu sacava muito bem no vôlei e no tênis também. Note, há uma falta de comunicação entre eles, lógico que exagerada, né? Mas que demonstra que eles viveram experiências linguísticas diferentes que marcaram a sua maneira de se comunicar, né? Esse aqui ainda tem muita coisa para viver e esse aqui tem uma bagagem maior. Nada impede que se comuniquem, mas é lógico que algumas coisas sempre vão ser esclarecidas entre eles, porque até a maneira de nomear as coisas é diferente, né? A variação situacional, nós temos aqui essa variação e ela está intimamente relacionada à nossa capacidade de adequar o uso da língua às ocasiões vividas, tá? Então, existe uma maneira de se expressar, de escrever e de falar no trabalho, na escola, com os amigos, com a família, em solenidades, no mundo virtual, e isso precisa ser organizado por vocês de maneira muito coerente, tá? Então, a variação situacional tem muito a ver com a adequação e é preciso sempre saber lançar a mão dessa variação de maneira orientada, né? Nós adequamos a língua assim como nós adequamos a roupa às ocasiões, tá? Eu quero que vocês notem aqui também a questão da oralidade e da escrita, né? Na língua oral são comuns, por exemplo, as repetições, as quebras de sequência de ideias, os problemas de concordância, o uso das expressões de apoio, né? Tá? Tá ligado? Entendeu? Entendeu? Né? Ó, acabei de soltar o né? Então, eu quero que vocês observem, né, que a língua falada, ela tem essa permissividade, porque nós estamos num momento em que nós podemos sempre reelaborar o nosso dito, estamos presentes enquanto ele está sendo organizado, né, e podemos interferir no processo de maneira direta. Já a língua escrita, não. Ela é mais monitorada porque ela vai para lugares em que o falante, em que aquele que produz aquele dito por escrito, né, ele não estará presente. Então, a língua escrita vai onde nós não podemos chegar, por isso os documentos, os e-mails, as mensagens, né? E temos de ser aí o máximo possível objetivos, né? Nas nossas orientações por escrito, para que o outro, ao ler, compreenda o que nós estamos dizendo, ok? Então, observem aqui, temos uma piadinha, né? Achamos que você passa tempo demais batendo papo na internet. Não é verdade, né? Então, observem, o menino, ele já não sabe mais se desvincular do universo virtual, né? Até a sua comunicação real está atravessada aí pela maneira pela qual ele se expressa na internet, tá? Temos a questão da formalidade, da informalidade, então às vezes a gente tem que perceber que determinadas situações elas vão requerer de nós um uso formal da língua ou um uso informal da língua, e que nós podemos aí balancear a nossa atividade comunicativa entre esses dois pilares, tá? Vejam, aqui temos uma tirinha, né? Formal. Vejo que o nobre companheiro achou uma goiabada. Sim. E o distinto rapaz achou um queijo. Se comunicaram de maneira formal. Agora vão para o informal, né? Me dá essa goiaba, cretino. Passa o queijo, bundão. Então eu quero que vocês notem, né? Aqui é a esfera da informalidade e aqui é da formalidade. Ok? Temos as gírias, que sempre vão estar presentes na nossa maneira de se comunicar, tá? Migué, morgado, fuleiro, aperreado, né? Invocado e assim por diante. Quero que vocês depois deem uma olhadinha, pausem o vídeo e leiam com atenção os exemplos aqui de gírias e pensem nas que vocês utilizam diariamente, né? Ranço, por exemplo, é uma delas, né? O deslocamento de sentido da palavra ranço que foi feito atualmente é muito interessante, né? Rançoso era aquilo que era de base oleosa e que estava estragado, né? Uma banha, né? Ou qualquer outra coisa feita a partir de algum tipo de produto oleoso. Estragou, estava rançoso. Agora ranço virou birra da cara de alguém. Então, eu quero que vocês pensem
né? Não só nas palavras que são criadas, os neologismos para poder circular enquanto gíria, mas nas palavras que deslocam do seu sentido original, se deslocam para criar um novo sentido e significar de uma outra forma a partir das experiências comunicativas que nós travamos todos os dias, tá? Importante que vocês notem que todas as variações estão presentes tanto na língua falada quanto na língua escrita, tá? Nós podemos, inclusive, encontrar as variações linguísticas em diferentes contextos de produção escrita, tá? E existe uma variedade de língua padrão, que é a variedade de maior prestígio social, mas isso não quer dizer que ela seja melhor que as outras, ela apenas é aquela que simbolicamente e economicamente atende às situações formais da língua, tá? E nós sempre vamos estar aqui, ó, nesse limiar entre o que é menos formal e mais formal, entre o que é do âmbito oral e do âmbito escrito. Tanto na oralidade quanto na escrita nós temos situações mais formais ou menos formais, tá? Uma conversa privada, familiar, ela é menos formal, né? Um bilhete numa geladeira é menos formal, né? Uma conversa entre amigos é menos formal, né? Uma conversa informal, como uma carta para um amigo ou para um parente ou um e-mail, né? Também ainda está no campo aí da informalidade, né? Uma conversa entre colegas não muito íntimos já está aí no entremeio, né? Ela é semi-formal, né? Uma carta comercial, por exemplo, né? Já uma conferência, uma palestra já é formal, uma correspondência oficial já é mais formal, né? Um sermão, uma pregação já é mais formal, uma sentença judicial já é mais formal. Então, eu quero que vocês notem que tanto no campo da oralidade quanto no campo da escrita, a gente tem que sempre observar o que é do campo da formalidade e o que é do campo da informalidade, tá? Com relação à oralidade e à escrita, nós vamos ver que elas são diferentes. Aqui a gente tem uma simultaneidade, estamos presentes para interferir no processo, né? Explicar e reexplicar o que for necessário, porque estamos ali naquele momento de interlocução. Já na escrita, há uma defasagem, a nossa presença não está de maneira concreta, né? Apenas a nossa subjetividade aparece aí dentro do texto que nós formulamos. Então, a gente precisa ser aí o mais objetivo possível, né, para poder atingir aí o nosso alvo comunicativo, fazer com que a pessoa entenda o que a gente escreveu, ok? Por isso, o domínio da norma culta é tão importante para a escrita, também é para a oralidade, mas mesmo quando você faz uso da modalidade formal da língua falando, você pode se reexplicar logo em seguida na fala, na escrita não, porque o documento vai onde você não pode ir, né? Então você tem que fazê-lo da melhor forma possível para que o outro possa entender. As vantagens da oralidade: é possível negociar o sentido com o seu interlocutor, é possível corrigir-se na hora, tende a haver uma maior tolerância aos erros, né? Ninguém fala o tempo todo dentro da norma culta, né? A gente pode aproximar o nosso dizer ao máximo ao uso da norma culta, mas falar o tempo todo na norma culta é uma prática praticamente impossível, tá? As vantagens da escrita: é possível revisar o texto, as falhas vão ficar ocultas porque passou pelo processo de revisão, é possível consultar outras fontes de informação, checar as informações para que a gente não se contradiga, tá? Tende a haver aí uma maior cobrança na estrutura da língua para que você possa ser aí mais assertivo na necessidade que você tem de se comunicar, tá? E eu quero que fique bem claro para vocês nessa aula que falar bem, gente, é falar adequadamente. O Evanildo Bechara, né, que é um gramático famoso, ele vai dizer que nós temos que ser poliglotas na nossa própria língua, né? Poliglota é aquele que fala inúmeros idiomas, mas dentro da sua própria língua, ele brinca com a ideia do poliglota no sentido de que você tem de dominar as diferenças, as variedades da língua e lança a mão quando necessidade, conforme cada experiência linguística sociocomunicativa que você for passar. Tá bom? Essa é a nossa aula de hoje. Eu quero que vocês assistam com atenção, quantas vezes vocês precisarem, tá? E quero que vocês também tenham em mente que vocês têm de aproveitar ao máximo cada material que a gente disponibiliza, e eu estou à disposição de vocês agora de manhã e no período da tarde também para atendê-los, tá? No Google Classroom e tirar as dúvidas de vocês.
Amanhã eu vou dar uma atividade a respeito deste conteúdo, tá? Para que vocês possam ter aí um tempo de assisti-lo e de acessá-lo e deixar um prazo para vocês fazerem essa atividade também, tá bom? Então, ó, priorize-se. Eu sempre digo isso para vocês. Você está onde você se põe, né? Então, essa frase do Gasparetto é muito importante. Você só vai chegar no lugar que você deseja se você se colocar neste lugar. Se você entender que o seu estudo, o seu caminho, a sua vida é uma prioridade, tá? Ninguém faz isso por nós, só a gente. Então é preciso que nós todos saibamos dar as mãos e que nós caminhemos aí em direção à nossa aprendizagem. Tá? Faça por você aquilo que é necessário que você faça. Eu estou fazendo por mim e por você e preciso que você também faça por mim e por você próprio. Tá bom? Um grande beijo, todos unidos. Nós vamos vencer essa fase e logo estaremos juntos nas nossas aulas presenciais. Tá bom? Fiquem com Deus.